Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula a gente vai estudar a composição de movimentos e o princípio da independência dos movimentos. Guarda essa palavra que vai ser muito importante para a aula de hoje. Independência dos movimentos. Bom, esse princípio foi enunciado por Galileu Galilei, um físico extremamente importante na história da física e que foi muito conhecido por ser um físico experimental. Ele saiu só da física teórica e realmente fez diversos experimentos, colocava a mão na massa para entender como que a física funcionava de verdade. E uma das suas conclusões é de que um movimento podia ser estudado de forma independente dos demais. Vamos entender isso na prática com esse experimento mental idealizado por Galileu. Você vai precisar só de um barquinho e de um objeto. Pode trocar o barco por um carro ou por um avião, mas o importante aqui é a gente desprezar a resistência do ar para ficar um pouco mais fácil, certo? Imagine primeiro que o barco está em repouso, você está na parte mais alta do barco e abandona esse objeto do repouso. Então tá tudo em repouso, você só pega e abandona esse objeto. Bom, a gente sabe que o movimento será um movimento de queda livre. Devido à aceleração da gravidade, ele cai no movimento acelerado, ganhando cada vez mais velocidade até atingir o piso do barco. Então vou escrever aqui que a trajetória é de uma linha reta e acelerado MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. E suponha também que, sabendo a altura, isso demora mais ou menos 2 segundos para chegar no piso do barco. Então só um valor aleatório aqui para a gente poder trabalhar com números e ficar um pouco mais fácil de entender. Você foi lá, cronometrou e deu exatamente 2 segundos para chegar no piso. Agora, outro experimento, você não vai abandonar o objeto, apenas mantém o barco em linha reta com velocidade constante e fica segurando aquele objeto na sua mão. Bom, nada demais acontece, ele simplesmente segue também em linha reta e com velocidade constante, que vai ser, obviamente, a mesma velocidade do barco. Então aqui seria apenas um movimento retilíneo uniforme, MRU. Ok, então são 2 experimentos separados, um não tem nada a ver com o outro, porém, o que acontece se você colocar o barco com uma certa velocidade e abandonar a bolinha, né? E você solta essa bolinha. Bom, de forma intuitiva, nós sabemos que a trajetória será mais ou menos isso daqui, ó, famoso arco de parábola, até atingir o piso do barco. Eu não fiz o barquinho repetido, né? Mas é claro que ele também se moveu daqui para cá, ok? Então, em relação à pessoa, imagina que esse cara seja o próprio Galileu, né? Ele estava lá realizando o experimento. Então, em relação ao Galileu, esse objeto vai cair no seu pé, tá? Aqui vai estar o mastro e tal. Então, em relação a ele, vai cair ainda no pé dele. Mas em relação a um referencial em repouso na Terra, a trajetória percebida será esse arco de parábola. Vou até anotar aqui, ó. Isso nada mais é do que uma parábola. O que Galileu percebeu é que, na verdade, esse arco de parábola nada mais é do que a combinação daqueles 2 movimentos que nós acabamos de perceber. Na verdade, a bola fez 2 movimentos simultaneamente. E a parábola é a combinação desses dois movimentos, que vai ser justamente a queda livre. A bolinha foi caindo de forma acelerada, né, no MRUV. Vou escrever queda livre de novo. Só que ao mesmo tempo que ela foi caindo, ela não deixou de ir para frente. Isso já tem até uma certa ideia de inércia, que vai ser uma ideia colocada depois pelo Isaac Newton. Tá? Galileu veio antes de Newton. Então Galileu já tinha algumas ideias que ajudaram Newton a chegar na sua primeira lei, a famosa lei da inércia, né? Princípio da inércia. Então Galileu disse, olha, na verdade essa parábola é a combinação da queda livre com esse movimento para frente, que seria apenas um MRU, movimento retilíneo uniforme. E acontece que um movimento não interfere no outro. Essa é a grande sacada, esse é o The Jump of the Cat. Os 2 movimentos acontecem ao mesmo tempo, porém de forma independente. Ele percebeu isso de forma muito simples. O tempo para chegar no chão, mesmo com o barquinho se movendo para frente, ainda era de aproximadamente 2 segundos. Claro que esses 2 segundos eu tirei da minha cabeça, mas só para você entender que o tempo continuava o mesmo. Por quê? Porque a altura era a mesma. O movimento de queda livre nada se altera devido ao movimento
retilíneo uniforme. Então, o fato dele estar se movendo para frente só vai afetar nessa distância horizontal percorrida, né? O quanto que a bolinha vai para frente. Tudo bem, aí depende desse movimento retilíneo uniforme, mas o tempo para ela chegar no chão só depende da altura, só depende da queda livre, e o quão rápido o barco se move não muda o tempo de queda. Pensa comigo, se o barco tivesse mais lento, a única coisa que mudaria é a distância horizontal, que seria menor. Então ele percorreria menos distância até cair no peso do barco, só que o tempo de queda continuaria de 2 segundos. Talvez isso seja óbvio para você hoje, mas para a época não. Então perceber que o barco estando rápido ou lento, né? Imagina que ele fosse mais rápido. Então o barco estando rápido ou lento, o tempo de queda era sempre de 2 segundos, fez o Galileu ter essa grande sacada e enunciar o princípio da independência, né? Então vou colocar aqui, ó, Galileu percebeu que os movimentos acontecem de forma independente. Você sempre pode estudar o movimento como sendo a composição de outros 2 movimentos. Aqui eu já deixei anotadinho como que seria o princípio de forma bem resumida. Num movimento composto, cada movimento ocorre de forma independente um do outro, porém, claro, ao mesmo tempo. Então, eles são independentes, porém, eles são simultâneos. Então, a única coisa que acopla, de certa forma, né, que conecta um movimento ao outro, é que eles duram o mesmo tempo. Obviamente, né, os 2 movimentos começam e terminam exatamente no mesmo intervalo. Só que uma coisa é a queda livre, outra coisa é o movimento retilíneo uniforme. E claro que isso se aplica não só para aquele experimento do barco, mas para qualquer movimento que você imaginar. Sempre você pode enxergar 2 movimentos que, combinados, te dão aquele movimento resultante. Bom, e dessa forma, né, partindo desse princípio, a gente pode escrever isso de forma matemática, a gente pode criar uma relação matemática entre esses movimentos. E essa relação é basicamente uma relação vetorial das velocidades. Eu vou dizer que a velocidade resultante do nosso movimento, que geralmente talvez é o que você tem que calcular na questão, né, o que realmente te interessa, essa velocidade ela é dada pela soma vetorial, toma cuidado que velocidade é vetor, certo? É dada pela soma vetorial dos 2 movimentos que estão sendo combinados. Vou abreviar movimento com move, tá? Então vai ser a velocidade do movimento 1 somado com a velocidade do movimento 2. Ah, professor, mas o que vai ser o movimento 1, o que vai ser o movimento 2? Aí depende da questão, certo? Naquele exemplo que a gente acabou de fazer, o movimento 1 seria, por exemplo, a queda livre, e o movimento 2 poderia ser o movimento retilíneo uniforme. Mas em outra questão, em outro contexto, aí você tem que analisar quais são esses 2 movimentos que são analisados de forma independente. E agora, para não ficar errado, bota um vetorzinho aqui em cima, pois somar velocidades é, na verdade, somar vetores, tá? E somar vetores nem sempre é tão simples igual somar números. A gente já sabe disso. Somar vetores envolve toda aquela questão da geometria, de você entender a direção, o sentido, quando que você faz realmente uma soma dos módulos, quando que uma soma de vetores, às vezes, cai numa subtração. Lembra disso? Somar vetores opostos, na verdade, equivale a subtrair os seus módulos. Dependendo, pode aparecer um teorema de Pitágoras, enfim. Daqui você vai ter que puxar em cada questão como que essa soma acontece, tá? E só mais uma dica, geralmente esse movimento 1 costuma ser um movimento próprio daquele objeto ou movimento relativo daquele objeto, tá? Eu vou apenas chamar de movimento 1, só que em geral eu quero que você pense nisso, tá? Movimento próprio. Enquanto o movimento 2, ele costuma ser um movimento de arrasto. Eu sou como assim arrasto? Você pode pensar numa correnteza, numa esteira. Você pode pensar que você está dentro de um ônibus e o ônibus está te arrastando para frente ou te arrastando para trás se ele estiver dando ré. Então, em geral, tem muitas questões que seguem nessa lógica de movimento próprio combinado com um movimento de arraste, tá? Vou te mostrar agora na prática, acho que vai fazer mais sentido, né, com alguns exemplos na prática. Dá uma olhadinha nesse exemplo do avião com o vento. Olha como é simples, vou escolher valores numéricos, tá? Imagine que o avião esteja voando em relação ao ar
ou seja, o motor do avião, né, a turbina do avião, esteja fornecendo em relação ao ar uma velocidade de, por exemplo, deixa eu ver, 200 km por hora. Chutando aqui um valor, tá? Qualquer. Então, a velocidade própria do avião é de 200 km por hora. Porém, ao mesmo tempo que a turbina fornece essa velocidade, está batendo o vento a favor do movimento e com valor de, por exemplo, deixa eu ver, 20 km por hora. Então você concorda que, na verdade, para um referencial em repouso na Terra, o avião não está apenas a 200 por hora, ele está a 220 por hora. Esse vento vai arrastar o avião com uma velocidade de 20 km por hora, que nesse caso vai ser somado com a velocidade própria do avião. Então vou escrever matematicamente que a velocidade resultante, deixa eu dar um zoom aqui, ó. A velocidade resultante do avião vai ser a sua velocidade relativa ao ar, vou chamar assim, ó, velocidade relativa, mais a velocidade de arraste, ou de arrasto, tá? Cada um chama de um jeito, já vi colocando arrasto, né? Depende do material, depende do professor, eu prefiro chamar de arraste. E essa soma, lembrando, é uma soma de vetores. Só que esses vetores, como estão na mesma direção e sentido, acaba virando simplesmente uma soma dos seus módulos. Então vai ficar a coisa mais simples do mundo, né? Vai ficar que a velocidade resultante em módulo é o módulo da velocidade relativa, que vai ser o de 200 km por hora, com o módulo da velocidade de arraste, que é os 20 km por hora. Prontinho. Velocidade resultante desse movimento para um referencial em repouso é de 220 km por hora. Aí já deve estar pensando, pô, professor, moleza, né? Então é sempre só sair somando aí as velocidades que aparecem, né? Toma cuidado. Essa soma aconteceu porque o vento estava no mesmo sentido do avião. Então, claramente, ele estava se movendo para um lado e começou a ser arrastado para esse mesmo lado, nesse mesmo sentido. Até aí tudo bem. Mas olha só para o segundo exemplo. Corrida na esteira. A pessoa está correndo, vamos supor que ela esteja correndo aqui a 18 por hora. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Vai ser sua velocidade própria, tá? Ou velocidade em relação à esteira. 18 km por hora. Só que ele apertou lá uns botãozinhos, configurou um pouco errado e acabou colocando a velocidade da esteira de 20 km por hora. Já consegue imaginar o que vai acontecer? Ele está correndo com uma velocidade própria de 18 por hora. Só que a esteira vai arrastar ele para trás, vai empurrar ele para trás a 20 km por hora. Opa, agora eu tenho duas velocidades em sentidos opostos. Eu tenho dois movimentos acontecendo. Ele correndo para frente, mas a esteira empurrando ele para trás. Então, nesse caso, eu digo que a velocidade resultante é a soma dos vetores, velocidade relativa ou própria, com a velocidade de arraste. Mas por ser uma soma de vetores, e esses vetores estarem em sentidos opostos, a gente acaba subtraindo os seus módulos. Lembra sempre disso, tá? Somar vetores opostos é a mesma coisa que subtrair esses valores. Então fica na verdade que a velocidade resultante é igual a 18 menos 20. Você pode trocar o referencial também se quiser, tá? Você pode fazer, na verdade, o 18 negativo e o 20 positivo. Se eu colocasse o referencial para a esquerda, ficaria 20 menos 18. Mas isso aí depende de você, tá? Não tá certo nem errado fazer de um jeito ou de outro. O que importa é você subtrair as duas velocidades. Eu coloquei o referencial para a direita, por isso que ficou 18 positivo e 20 negativo, tá bom? Resultado final, a velocidade resultante para um referencial em repouso na Terra acaba sendo de menos 2 km por hora, o que significa um vetor de 2 km por hora apontando para a esquerda. Ou seja, em outras palavras, ele acaba caindo ali, né?
Ele acaba sendo arrastado para trás, a não ser que ele aumente a velocidade dele também para 20 km por hora. Bom, esses dois exemplos são bem simples, porque todos os movimentos acontecem na mesma direção. Então, o avião está indo para frente e o vento bate também para frente, né? A pessoa está correndo para frente e a esteira está empurrando ele para trás. Pode até mudar o sentido, mas a direção é a mesma, certo? Vamos pegar um terceiro exemplo para ver como que ficaria com movimentos perpendiculares. Aqui sim o negócio começa a ficar legal. O barco tenta se mover na direção vertical, ou você pode chamar de norte e sul, né? Sul para o norte. Enquanto isso, a correnteza vai puxar ele lateralmente, numa direção perpendicular. Dá uma olhadinha. Eu teria aqui uma velocidade, que eu vou chamar de velocidade própria do barco, ou velocidade relativa do barco, né? A velocidade do barco em relação às águas. Vamos colocar aqui esse vetorzinho para cima. Deixa eu ver um valor, 2 km por hora, pode ser? É bem devagarzinho, mas tá ok. 2 km, não, melhor, 2 metros por segundo, que já é um pouco mais rápido, né? Faz um pouco mais sentido. Ok, só que ao mesmo tempo que ele tá ali, com o motorzinho do barco dando 2 metros por segundo, então isso aqui é a velocidade que o motor do barco fornece. Ao mesmo tempo, uma correnteza para a direita, descendo o rio, obviamente, né, vai empurrá-lo com uma velocidade, por exemplo, de 3 metros por segundo. Então tá aqui o movimento 1, que é o movimento próprio dele, e o movimento 2, que é o movimento de arraste, nesse caso produzido pela correnteza. E agora, qual será a sua velocidade resultante? Professor, 2 mais 3 que é 5? Aqui lembra que é uma soma de vetores. Então a velocidade resultante é a soma do vetor de 2 metros por segundo, né? Velocidade relativa do barco, com a velocidade de arraste. E quando você soma vetores perpendiculares, acaba caindo num teorema de Pitágoras. Lembra disso? Vamos fazer aqui a regra da bundinha na cabecinha. Somar vetores é colocar um vetor depois do outro e depois ligar do início até o final. A gente vai ter esse vetor aqui de 2 metros por segundo, que em seguida vai se somar com esse de 3 metros por segundo. E eu faço de verde a velocidade resultante. Dá uma olhadinha, ó. A velocidade resultante fica na diagonal para cima e para a direita. Ele acaba se movendo nessa direção diagonal. Vamos dar nomes aqui. Essa é a velocidade de arraste, que vale 3 metros por segundo. Essa daqui é a velocidade relativa, que vale 2 metros por segundo. E essa daqui será a velocidade resultante, que é o nosso objetivo, né? Que a gente vai descobrir agora pelo teorema de Pitágoras. Então, eu posso afirmar que velocidade resultante ao quadrado é igual a velocidade relativa ao quadrado mais a velocidade de arraste ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, catetos ao quadrado. Como um vale 2 e o outro vale 3, então fica que a velocidade resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais... Aqui, na verdade, é 2, né? A relativa é 2. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 mais 9 vai dar 13, o que não tem raiz exata, então pode deixar dentro da raiz que não tem problema, tá? Se quiser usar na calculadora uma aproximação, fique à vontade, mas eu vou deixar assim mesmo. A velocidade resultante vai ser de exatamente raiz de 13 metros por segundo. E assim você tem também a trajetória do barco. Para uma pessoa parada em relação à Terra, né, para um referencial em repouso na Terra, esse barquinho, por mais que esteja apontado na direção da outra margem, né, apontado diretamente para a outra margem, o que ele acaba realizando é esse movimento aqui na diagonal. Vamos fazer aqui, ó, mais ou menos por aqui, até finalmente alcançar a outra margem em um ponto um pouco mais distante do ponto em que ele partiu, né? Aqui eu vou fazer também o vetor velocidade, ó, exatamente na combinação dessas duas velocidades. Velocidade resultante. Então, se a questão de perguntar, por exemplo, qual foi a distância que o barco realmente percorreu, toma cuidado, a distância que ele realmente percorreu seria essa distância aqui que está pontilhado, ó, delta S. Ok? Você tem que pegar a velocidade resultante, multiplicar pelo tempo e assim por diante.
Porém, o The Jump of the Cat, né, por mais que você tenha entendido, professor, beleza, entendi como é que descobre a velocidade resultante, né, e tal, diagonal, faz Pitágoras, toma cuidado, porque na maioria das questões, a ideia nem sempre é calcular a velocidade resultante. Nessas questões que acontece sempre numa mesma direção, pode até ser que sim. Então, geralmente um avião com o vento, né, a pessoa com a esteira, ou você dentro de um ônibus. Como está tudo na mesma direção, pode ser que você realmente precise calcular a velocidade resultante e que isso seja realmente útil para alguma coisa. Mas nesses movimentos perpendiculares, em geral, a ideia principal é não juntar os movimentos. É você estudar justamente o movimento de travessia de forma independente do movimento de arraste. Professor, como assim? Imagine que, suponha comigo, que essa distância entre as margens, vamos colocar aqui, essa largura do rio fosse de, por exemplo, deixa eu ver aqui, 20 metros, tá? Para ficar fácil aqui as contas. Então, esse aqui vai ser de 20 metros. O que acontece, então, é que a sua velocidade nessa direção perpendicular ao rio é de 2 metros por segundo e você tem que atravessar com essa velocidade de 2 metros por segundo o equivalente a 20 metros. Faz aí de cabeça, vai. 2 metros por segundo para percorrer 20 metros vai demorar 10 segundos, certo? Então, o tempo de travessia é de 10 segundos. Professor, mas ele não está com essa velocidade, né? Na verdade, a velocidade dele é raiz de 13 metros por segundo. Pois é, mas raiz de 13 é a velocidade com que ele percorre essa distância aqui, Aí eu te pergunto, você sabe essa distância diagonal? Geralmente não. A questão não costuma te dar essa distância diagonal. Então você não costuma usar essa velocidade resultante porque você não tem a distância resultante do movimento. Se você tem apenas um pedaço da distância, né, eu tenho apenas a distância nessa direção perpendicular, então você use apenas a velocidade nessa direção perpendicular. Professor, mas e esse 3 metros por segundo, né? Esse 3 aqui não vai influenciar no tempo de travessia? A resposta é não. Não interfere em nada. Pensa comigo, se a correnteza está mais fraca ou mais forte, tanto faz. Para atravessar de uma margem a outra, isso vai depender da velocidade que eu tenho de uma margem a outra. É só você pensar que se eu desligar o barquinho no meio do rio e deixar de ter essa velocidade aqui, imagina que esses 2 metros por segundo vai para zero. Do nada eu desliguei, não tem mais essa velocidade. Eu não vou atravessar nunca. A correnteza começa a me levar para o lado e isso nunca vai mudar o tempo de travessia, que vai ser infinito, a não ser que eu coloque uma velocidade nessa direção perpendicular. Então volta naquela ideia de que os movimentos são independentes. Esses 3 metros por segundo da correnteza não interferem em nada no tempo de travessia, que só vai depender da velocidade de 2 metros por segundo. Então você resolve primeiro um problema e depois o outro problema. Primeiro o movimento vertical, depois o movimento horizontal e assim por diante. Vai depender, claro, do contexto, né, da situação da sua questão. Bom, espero que tenha entendido. Muito obrigado e até a próxima aula.